Eu pergunto se este fato do fim de semana, este momento, é o de maior tensão nessa relação entre PT e Forças Armadas desde que o Lula assumiu o primeiro mandato dele lá em 2003? Talvez sim, ou pelo menos talvez seja o mais evidente, né? Porque, assim, tiveram diferentes momentos nessa relação PT-Forças Armadas. Os dois primeiros governos do Lula, eles tinham praticamente uma relação de equidistância. Então, no sentido, assim, de que os militares mantiveram as suas áreas de autonomia. Isso não é uma coisa nova. A tutela militar sobre a política brasileira não é um fenômeno do governo Bolsonaro. É um fenômeno da política brasileira. É quase como se fosse o racismo. O racismo não é algo que a gente já identifica enquanto no DNA de como funciona o processo de formação do povo brasileiro. A tutela militar sobre a política está no DNA da política brasileira. Ela é assim desde o processo da proclamação da República. Então, muda um pouco o grau, se isso é mais evidente ou menos evidente, mas isso sempre existiu. Então, nos governos Lula, aconteceu quase que uma equidistância, assim, tipo, ó, você não mexe em nada do que eu considero relevante e eu também não vou ficar aí dando palpite na área de vocês. Então, assim, em momento nenhum teve essa tensão do Lula, por exemplo, impor algo que, eventualmente, os militares discordassem radicalmente. Quando acontecia alguma coisa, rapidinho alguém botava um pano quente e segue o barco. No governo Dilma, isso muda por um conjunto de motivos, assim, que vai desde a história política dela, desde o fato de ser uma mulher que se torna uma comandante em chefe, né, das Forças Armadas, e a própria Comissão Nacional da Verdade, que é uma medida também aumenta, né, esses desgastes. Mas, de toda maneira, esse é um período em que é isso, na maior parte do tempo, são tensões mais simbólicas, né? Assim, alguém que eventualmente não levanta numa cerimônia militar, ou deixa de bater palma, ou, uma vez ou outra vai começando o processo das manifestações públicas, né? Aí alguém dá um tweet, alguém faz uma declaração, não sei aonde, vai aumentando a fala, né, pública deles. E o que foi acontecendo também é que nenhuma dessas ações gera punição. Na maior parte das vezes, essas ações, elas ficam por isso mesmo. Assim. Às vezes, inclusive, elas levam a promoções. Eventualmente, militares que participavam muito da política, deram muita opinião, eles foram agraciados, seja com um comando de tropa, seja, às vezes, por exemplo, até, eventualmente, algum ministério, que foi o caso, por exemplo, do governo Bolsonaro, se fosse pensar. A participação militar na política, ela foi sendo tolerada, então ela foi num crescente. Isso chega num nível de politização ao longo do governo Bolsonaro que ficou evidente, né? A gente teve um momento ali do governo Bolsonaro em que metade dos ministros tinham origem militar. Então, era um governo altamente militarizado, não só pelo número de militares no governo, mas também pelas políticas que foram levadas a cabo. A dificuldade de tratar disso ficou evidente ainda durante a campanha. Pouco se falou sobre Forças Armadas durante a campanha. O Lula foi eleito e a gente nem teve um GT de transição, por exemplo, na área de defesa, o que é também um indicativo dessa dificuldade mesmo, né, de como lidar com esse segmento armado da população, que a gente sabe que estava altamente engajado no que foi o governo Bolsonaro. Eu acho que esses 8 dias vão mudar completamente esse perfil. As últimas declarações do Lula já foram extremamente contundentes, né? No sentido de, olha, eu sou o comandante em chefe, eu não vou abrir mão disso. Agora, tem algumas coisas para acertar, no sentido mesmo de qual que é o papel, por exemplo, do ministro da Defesa, para que ele serve, né? Assim, não é nem no sentido do perfil, de falar do que o Múcio é, se é bom, se é ruim, mas assim, qual que é o papel do ministro da Defesa? Para que ele serve? Acho que tem coisas para acertar no sentido de por que tem que ser sempre nomeado o comandante das forças, o mais antigo, que foi a prática que o Lula escolheu. Mesmo quando, eventualmente, o mais antigo, no caso do Exército, por exemplo, que é o general Arruda, eles publicamente, todo o tempo, falava mal do que foi o Lula, defendeu, né, a prisão dele. Então, assim, por quê? Então, acho que agora os acontecimentos do dia 8 tendem a mudar um pouco o pensamento do governo a respeito desse tema. Mas eu acho que a partir do momento que os militares se colocam como se colocaram no dia 8, a discussão passa a girar também em torno do eixo democrático, né? Como, de fato, garantir a democracia se você fica inseguro
com relação à possibilidade de quebra hierárquica das Forças Armadas. Então, acho que o tema deve vir com mais força. Eu imagino, acho que pensando retrospectivamente, eu imagino que sim, talvez tenha sido o momento mais tenso dessa relação ao longo dessa história inteira, mais tenso, inclusive, do que a própria Comissão Nacional da Verdade.